Vamos continuar a leitura da Bíblia Católica e entrando no livro de Neemias, ou segundo livro de Esdras. A introdução, a unidade 1 é a primeira viagem de Neemias e reconstrução dos muros. Capítulo 1. A história de Neemias, filho de Euquias, e aconteceu no mês de Casleu, no ano 20º, quando eu estava no castelo Susa. Veio Hanani, um de meus irmãos, ele com alguns da tribo de Judá. E lhes perguntei pelos judeus que tinham ficado e sobreviviam ainda depois do cativeiro acerca de Jerusalém. E eles me responderam: os que ficaram depois do cativeiro e foram deixados ali na província estão numa grande aflição e ignomínia, e os muros de Jerusalém foram ali destruídos e as suas portas consumidas ao fogo. Gente, se eu parar toda hora e dar uma olhadinha, é porque tem hora que tá dando uma travada nos vídeos e aí eu tô perdendo as gravações. Então eu tô meio que preocupada ali do vídeo travar, porque meu celular tá estragado. E eu ainda não tive como arrumar. Mas vamos tentar. E como eu ouvi essas palavras, assentei-me, chorei e derramei lágrimas por muitos dias. Jejuei e orei na presença de Deus do céu. E disse: peço-te, Senhor Deus, forte, grande e terrível, que guardas o teu tacto na tua misericórdia, para aqueles que te amam e observam os teus mandamentos. Atentam os teus ouvidos e os teus olhos se abram para de noite e de dia pelos filhos de Israel, os teus servos. Confessa os pecados dos filhos de Israel que têm cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Nós fomos seduzidos pela vaidade e não guardamos os teus mandamentos, as tuas cerimônias, as tuas ordenanças que tu prescreves a teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que deste a Moisés o teu servo, dizendo: quando vós transgredirdes, eu vos espalharei pelos povos. Mas se vós converterdes a mim e guardardes os meus preceitos e os cumprirdes, ainda quando vós tenhais sido atrapalhados até as extremidades do mundo, espalhados até a extremidade do mundo, eu vos ajuntarei desses países e vos reconduzirei ao lugar que eu escolhi para nela habitar o meu nome. Estes são os teus servos e o teu povo, os quais tu resgataste na tua soberana fortaleza e na tua mão poderosa. Peço-te, Senhor, que estejam atentos aos teus ouvidos à oração do teu servo e às orações dos teus servos que querem temer o teu nome. Conduze hoje o teu servo e faz-o achar misericórdia diante deste homem, porque eu era copeiro mor do rei. Neemias é enviado a Jerusalém, capítulo 2. Sucedeu, pois no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, e estava posto diante dele, eu tomei o vinho e ministrei ao rei, e eu estava como abatido na sua presença. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto não estivendo está doente? Isto não é a sua causa. Eu não sei que mal há no teu coração. Eu me enchi de um temor grande e excessivo, e disse ao rei: ó rei, vive eternamente, porque não há de estar o meu rosto amargurado, pois que a cidade, que é a casa dos sepulcros dos meus pais, está deserta e as suas portas foram queimadas pelo fogo. E o rei me disse: que me pedes tu? Fiz eu oração ao Deus do céu e disse ao rei: só é do agrado do rei e o teu servo é aceito em tua presença. Peço-te que me mandes a Judéia, a cidade do sepulcro de meus pais, e eu a reedificarei. E disse-me: o rei e a rainha estavam sentados a par dele. Que tempos durará a jornada e quando voltarás? Eu lhe apontei o tempo, e aprazeu na presença do rei, me permitiu que fosse. E disse ao rei: se o rei parece bem, eu lhe suplico que me dê cartas para os governadores das províncias de além do rio, para que me deem passagem até eu chegar à Judéia. E uma carta para Asaf, guarda-bosque do rei, a fim de me dar madeiras, com que cubra as portas das torres da casa e os muros da cidade, e a casa onde eu me alojar. O rei me concedeu tudo, segundo era comigo a mão favorável do meu Deus. Tu foi ter com os governadores do país além do rio, e lhes apresentei cartas ao rei. E tinha enviado comigo oficiais de guerra e gente de cavalo. Sanabalat Horonita e Tobias, o servo amonita, o souberam. Ficaram em extremo tristes, por ter vindo um homem que buscava bem os filhos de Israel. Inspeção das muralhas.
Eu cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias, e me levantei de noite, eu e poucas pessoas comigo, e não disse a ninguém o que Deus tinha me inspirado no meu coração para fazer em Jerusalém. Eu não tinha ali cavalo, senão o que estava montado, e saí de noite pela porta do vale, ante a fonte de Jerusalém, ante a fonte do dragão e a porta esterqueira, que contemplava os muros de Jerusalém, deixado debaixo das portas que tinham sido queimadas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao aqueduto do rei, e não havia lugar onde pudesse passar o cavalo que ia montado, e subi de noite pela torrente, e eu considerava os muros. Voltando, cheguei à porta do vale e me recolhi. Os magistrados não sabiam onde eu tinha ido, nem o que eu fazia. Até então eu não tinha descoberto nada, nem aos judeus e nem aos sacerdotes, nem aos magnates, nem aos magistrados e aos mais que detinham a inteligência das obras. Eu lhes disse: vós vedes a aflição de que estamos, porque Jerusalém está deserta e as suas portas foram consumidas pelo fogo. Vinde e restauremos os muros de Jerusalém, não sejamos mais o opróbrio. Eu lhes referi como a mão do meu Deus era favorável para comigo e as palavras que o rei tinha me dito, e digo: vinde e reedifiquemos. Suas mãos me fortaleceram para o bem. Mas Sanabalate, Oronita e Tobias, serva Amonita e Gósen árabe, souberam e fizeram zombaria de nós e desprezaram-nos, dizendo: que é isso que vós fazeis? Porventura vós rebelais contra o rei? E eu lhes respondi e lhes disse: o Deus do céu que nos ajuda, e nós somos seus servos. O Deus do céu é o que nos ajuda, e nós somos os seus servos. Levantemo-nos e reedifiquemos, porque vós não tendes partes, nem direitos, nem sois conhecidos em Jerusalém. Reedificação dos muros de Jerusalém. Capítulo 3. Levantou-se o sumo pontífice Eliacibe e os sacerdotes seus irmãos e reedificaram a porta do rebanho. Eles a consagraram, assentaram as suas portas, e eles consagraram até a torre em côvados, a torre de Hananeel. E junto a eles edificaram os homens de Jericó, e ao pé deles edificou Zacur, filho de Anri, e os filhos de Asná edificaram a porta dos peixes, e eles a cobriram, e puseram as suas 2 portas, e as fechaduras e as trancas. Ao pé deles edificou Marimute, filho de Urias, filho de Acus, ao pé deste edificou Mosolão, filho de Baraquias, filho de Mesezebel. E aos pés dele edificou Sadoc, filho de Baana, e ao pé deste edificaram os de Tecoa, mas os principais dentre eles não se sujeitaram a trabalhar na obra de seu senhor. Jojaba, filho de Fazé, e Mosolão, filho de Bezodi, edificaram a porta velha. Eles cobriram e puseram as 2 portas e fechaduras e as trancas. Ao pé deles edificaram Meutias, Gaabonitas, de Adom, Meronatita, homens de Gabaon e Masfa, pelo governador que estava no país além do rio. O pai dele edificou Eziel, filho de Araia, e Ouvires, ao pé de Eziel, Ananias, filho de um perfumador, e deixaram aquela parte de Jerusalém até o muro da rua larga. E ao pé dele edificou Rafaia, filho de Ur, capitão de um bairro de Jerusalém. Ao pé dele, de fronte à sua casa, edificou Rato, filho de Ezebonias, Melquias, filho de Herem, e Azub, filho de Fat-Moabe, edificaram metade de um bairro, e a torre do Fornos. E ao pé deles edificaram Selum, ao filho de Loés, capitão da metade de um bairro de Jerusalém, ele e suas filhas. À porta do vale edificaram Hanum e os habitantes de Zanoi. Estes edificaram e puseram as suas portas e as fechaduras, as trancas, e refizeram 1000 côvados do muro até a porta da esterqueira. A porta da esterqueira edificou Melquias, filho de Recabe, capitão do bairro de Betacarã. E ele a edificou, ele pôs as suas portas, fechaduras e trancas. A porta da fonte edificou-se Selum, filho de Colhosa, capitão do bairro de Masfa. Ele a edificou, cobriu e lhe pôs fechaduras, trancas, refez o muro da piscina de Siloé ao longo do jardim do rei, até os degraus que descem à cidade de Davi. Depois dele, edificou Neemias, filho de Asboque, capitão da metade do bairro de Betsura, até defronte o sepulcro de Davi, e até a piscina que tinha sido feita com grande trabalho, até a casa dos valentes. Depois dele, edificaram os levitas, Reum, filho de Beni, e depois dele edificou Azebias, capitão da metade do bairro da Seila, no seu bairro. Depois dele edificaram seus irmãos Barvai, filho de Anad, capitão da metade de Seila. Depois dele trabalhou Azer, filho de Josué, e capitão Masfa, outro tanto espaço de fronte e subida do ângulo fortíssimo. Depois dele Baruque,
filho de Zacai, edificou o nome outro tanto espaço, desde o ângulo até a porta da casa do sumo sacerdote Eliacibe. Depois dele, Merimude, filho de Urias, filho de Aco, edificou outro tanto espaço, desde a porta da casa de Eliacibe até onde estendia a casa de Eliacibe. Depois dele edificaram os sacerdotes habitantes da planície do Jordão. Depois desses, edificaram Benjamim e Assub de fronte às casas. Depois Azarias, filho de Macias, filho de Ananias, de fronte. Ao pé edificou Benui, filho de Henadade, outro espaço, tanto desde a casa de Azarias até a de Henadade, até a de volta e até ângulo. Faléu, filho de Osias, edificou de fronte e de volta da torre, que se levanta acima da casa do rei, isso é, no átrio do cárcere. Depois dele, Fadaias, filho de Faraus. Os natineus, porém, habitaram no bairro de Ofel, até de fronte à porta das águas para o oriente, e até a torre que estava na sobranceira. Depois de Fadaias, edificaram os de Tecoa, tanto outro espaço de fronte à de torre grande eminente até o muro do templo. Os sacerdotes edificaram acima desde a porta dos cavalos, cada um de fronte à sua casa. Aos pés edificou Sadoc, filho de Emer, de fronte. Depois dele edificou Semaia, filho de Sequenias, guarda da porta do oriente. Ao pé, Hanania, filho de Selemias, e Anum, sexto filho de Selefe, edificaram outro tanto espaço. E junto dele edificou Mozolão, filho de Baraquias. O muro de fronte aos seus gasofilácio. E ao pé dele edificou Melquias, filho de Ouvires, até a casa dos natineus, e a dos adelos de fronte à porta judiciária. Vou lá, vai eu olhar pra ver se o trem tá travando, gente. Peraí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, não trava não, por favor. Não, tá não. Esse aqui tava. Aí, vamos voltar. Até a casa dos natineus dos adelos, de frente à porta judiciária, até a câmara do ângulo. Entre a câmara do ângulo e a porta do rebanho, edificaram os ouvires negociantes. Assaltos e ciladas, capítulo 4. Sucedeu que, pois tendo ouvido Sanabalate que nós retificamos os muros, irou-se em extremo, e muito encolerizado, escarneceu os judeus e disse diante de seus irmãos de um grande número de samaritanos, que fazem esses pobres judeus, acaso deixá-los-ão os povos? Acaso sacrificarão eles e acabarão com a sua obra num dia? Acaso poderão edificar as pedras que pelo fogo foram reduzidas a um montão de pó? E até Tobias, amonita, que estava próximo a ele, disse: edifiquem, embora se tiver uma raposa, saltará por cima do seu muro de pedras. Ouve, Deus nosso, que estamos feito desprezo. Faze recair os insultos sobre as suas cabeças e tornou objeto de vilipêndio numa terra de cativeiro. Não cubras a sua iniquidade, nem o seu pecado não se apague diante dos seus olhos, porque neles escarneceram os que edificavam. Nós, pois, reedificamos o muro e unimos o todo até a metade, e o ânimo do povo se estimulou para trabalhar. Sucedeu que, ouvindo Sanabalate, Tobias e os árabes, os amonitas e os azotes, que a cicatriz do muro de Jerusalém se tinha fechado, e se começavam a reparar as suas brechas, iraram-se sobremodo. Ajudaram-se todos de comum acordo para virem atacar em Jerusalém e armaram-nos emboscadas. Nós, pois fizemos oração ao nosso Deus e pusemos guardas de dia e de noite sobre o muro contra eles. E os de Judá disseram: as forças que acarretam estão enfraquecidas e há ainda muita terra que tirar. Nós não poderemos edificar o muro. E disseram os nossos inimigos: não saibam nem percebam até que demos sobre eles e os matemos e façamos cessar a obra. Aconteceu que, vindo os judeus que moravam junto deles, tendo-nos descoberto por 10 vezes todos os lugares de onde vinham contra nós, arranjarei por ordem o povo por detrás dos muros ao redor da cidade, com as suas pegadas e lanças e arcos. Examinei e fui, disse aos magnatas e magistrados ao resto do povo: não temais diante deles. Lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas filhas e pelas vossas mulheres, pelas vossas casas. Mas aconteceu que, tendo sabido os nossos inimigos que nós tínhamos sido avisados, dissipou Deus o desígnio deles, e nós os recolhemos às muralhas, cada um para a sua obra. Daquele dia em diante, sucedeu que uma metade da gente moça trabalhava na obra e outra metade estava prestes para a peleja, com lanças, escudos e arcos, couraças, e os chefes atrás deles em toda a casa de Judá. Os que edificavam os muros que acarretavam, os que carregavam, e os que carregavam. Com uma mão faziam a obra, com a outra pegavam na espada, porque cada um dos que edificavam tinha sua espada à cinta, e trabalhavam, trocavam tombeta ao pé de mim. Disse aos seus magnatas e aos magistrados, ao resto do povo: esta obra é grande e extensa, e nós temos aqui o muro separados longe um dos outros.
E em qualquer lugar que vós ouvirdes o som da trombeta, correi ali e a socorrer-nos. O nosso Deus pelejará por nós, e nós mesmos continuemos a obra. E a metade dos nossos tem as empunhadas as lanças, desde o ponto da aurora até que saiam as estrelas. Neste mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um fique com o seu moço no meio de Jerusalém, revezamo-nos de noite e de dia para trabalhar. Eu, porém, meus irmãos e meus moços e os guardas que me acompanhavam, não largávamos os nossos vestidos, somente se despia cada um para se lavar. Levantou-se um grande clamor do povo e de duas mulheres contra judeus seus irmãos. Havia quem dissesse: nossos filhos e nossas filhas são em excessivo número, vendamo-los e compremos trigo para nos sustentar e para vivermos. Havia também quem dizia: empenhemos nossos campos e as nossas vinhas e as nossas casas para termos trigo durante a fome. E os outros diziam: tomem dinheiro emprestado para pagarmos os tributos do rei e demos os nossos campos e vinhas. Agora nossa carne é como a carne dos nossos irmãos e os nossos filhos são como os filhos dele. Eis nós aqui que reduzimos os nossos filhos e nossas filhas à escravidão, e de nossas filhas são as escravas, e não temos com que poder resgatá-las. A estranhos são os que possuem os nossos campos e nossas vinhas. Eu me enfadei muito quando ouvi os seus clamores segundo essas palavras, e considerei isso comigo, mesmo no meu coração, e repreendi dos magnatas e dos magistrados, que lhe disse: porventura, cada um de vós pretendeis de vossos irmãos usura? E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Já deu merda. Opa! Falei bobeira. É porque trava, gente. Tá muito péssimo. Eu prometo que eu vou ter condições, Deus abençoe, eu vou ter condições de trocar esse celular. Então trava o celularzinho, vai. Vamos lá. De novo. Aqui, né? E mesmo continuemos a obra, a metade dos nossos tem empoadas lanças desde o ponto da aurora até que saiam as estrelas. Neste mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um que fique com seu moço no meio de Jerusalém, revezemo-no de noite e de dia para trabalhar. Eu, porém, meus irmãos e meus moços e os guardas que me acompanhavam, não largávamos os nossos vestidos, somente se despia cada um para se lavar. Levantou-se um grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. E havia quem dissesse: nossos filhos, nossas filhas são em excessivo número. Vendamo-los e compremos trigo para nos sustentar e vivermos. Havia também quem dizia: empenhemos os nossos campos e as nossas vinhas e as nossas casas para termos trigo durante a fome. E outros diziam: tomemos dinheiro emprestado para pagarmos os tributos do rei e demos os nossos campos e vinhas. Agora nossa carne é como a carne de nossos irmãos e os nossos filhos são como os filhos deles. Eis aqui reduzimos os nossos filhos, as nossas filhas à escravidão, e de nossas filhas são as escravas, e não temos com que poder resgatá-las. E estranhos são os que possuem nossos campos e nossas vinhas. Eu me enfadei muito quando ouvi os seus clamores segundo essas palavras. Considerei isso comigo, mesmo no meu coração, e repreendi os magnatas e os magistrados e lhes disse: porventura, cada um de vós pretendeis de vossos irmãos usura? E convoquei contra eles um grande ajuntamento. E lhes disse: nós, como sabeis, segundo as suas posses, resgatamos os judeus, nossos irmãos, que tinham sido vendidos às gentes. E vós venderei agora vossos irmãos, e que nós não tenhamos de resgatar? E que nós os tenhamos de resgatar? E eles ficaram em silêncio e não souberam o que me responder. E eu lhes disse: não é boa coisa o que vós fazeis, porque não andais vós no temor do Senhor Deus? Não suceda que nos lancem isto em rosto os povos inimigos? Eu e meus irmãos e meus criados temos emprestado muito dinheiro e trigo. Convenhamos todos em não lhes pedir nada, e os dar por quites do que eles nos devem. Restituí-lhes hoje os seus campos e as vinhas e os seus olivais, suas casas. Pagai ainda mesmo por eles a centésima do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite que vós costumáveis cobrar deles. E responderam: nós nos restituiremos. Nossa, hoje eu tô, hein? Nós lhe restituiremos e não lhe pediremos nada. Faremos assim como tu dizes. E chamai os sacerdotes e fiz-lhes prestar juramentos.
o juramento que fariam como eu tinha dito. Depois sacudi os meus vestidos e disse: Ainda sacuda Deus da sua casa e do logro dos seus trabalhos todo aquele homem que não cumprir o que eu disse. Assim seja ele sacudido e fique sem coisa alguma. E todo o povo respondeu: Amém. E louvaram a Deus. Fez-se, pois, o povo segundo se tinha dito. Desinteresse de Neemias. Desde o dia em que o rei me tinha mandado que eu fosse governador no país de Judá, desde o ano 20 do reinado de Artaxerxes até o 32 por espaço de 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos das rendas que eram devidas aos governadores. Mas os primeiros governadores que tinham sido antes de mim oprimiram o povo, cobrando deles todos os dias 40 ciclos em pão, vinho e dinheiro. Sobre isso o carregavam ainda os seus oficiais. Mas pelo que é de mim, eu não fiz assim porque temo a Deus. Antes mesmo eu trabalhei nos reparos do muro, sem comprar campo algum, e a minha gente se achou sempre junta no trabalho. Os mesmos judeus e os magistrados, até o número de 150 pessoas, os que dentre os povos estavam à roda de nós, vinham ter conosco, todos comiam à minha mesa, porque todos os dias se me preparavam bons 6 carneiros escolhidos, fora as aves, em 10 dias distribuía eu vinhos diversos e muitas outras coisas. Além disso, não cobrei as rendas do meu cargo do governador, porque estava o povo extremamente atenuado. Lembra-te de mim, Deus meu, para usares comigo a misericórdia à medida de todo o bem que eu fizeste a esse povo. Insídias contra Neemias, capítulo 6. Ai, eu esqueci de falar para onde que estava o capítulo 5. Com pouco tempo a gente vai melhorando, gente. Eu comecei isso assim, realmente uma naturalidade a leitura, não tem. Mas eu garanto que tá tudo aqui. Sucedeu, pois, que sabendo Sanabalat e Tobias, Gossem árabe, insídias contra Neemias, capítulo 6. Sucedeu, pois, que sabendo Sanabalat e Tobias, Gossem árabe e outros nossos inimigos, que eu tinha reedificado os muros, e que neles já não havia brecha alguma, posto que até então eu não tinha posto as portas e os portais. Sanabalat e Gossem me mandaram dizer: Vem, façamos uma aliança entre nós e em qualquer aldeia do campo de Ono. Mas eles intentavam fazer-me mal. Eu, pois, lhes enviei os mensageiros que lhe dissessem: Eu tenho entre mãos uma grande obra e não posso ir. Para que suceda, que se pare com ela enquanto eu for ter convosco. Eles mandaram me dizer a mesma coisa 4 vezes, e eu lhes respondi como da primeira vez. E Sanabalat me enviou ainda pela 5ª vez um dos seus criados em conformidade da primeira proposta, que trazia na sua mão uma carta do seguinte teor: Corre vós entre o povo de Gósen, publicou que tu e os judeus tens resolvido rebelar-te, e que por isso reedificas os muros e que pretendes construir-te rei sobre eles, por cujas causa dispuseste também profetas que falem de ti com louvor em Jerusalém, dizendo: há rei em Judeia. O rei há de ser informado dessas coisas, e por isso vem agora para segundo o que tu diz, para de acordo deliberarmos. E lhes mandei a dizer: não é assim segundo o que tu dizes, porque tu inventas isso da sua cabeça, porque todos estes procuravam aterrar-nos imaginando que nós cessaríamos a obra e largaríamos o trabalho, mas eu por isso mesmo cobrei mais ânimo, e entrei secretamente em casa de Semaias, filho de Dalias, filho de Metabel, e ele me disse: consultemos entre nós na casa de Deus, no meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque eles hão de vir para te matarem, e hão de vir de noite para te darem a morte. Eu lhes respondi: porventura uma personagem como eu haverá de fugir? E quem como eu entrará no templo e há de viver? Eu não entrarei. E conheci que não era Deus, nem o que tinha enviado, mas aquele que falara sobre como fora profeta, e que Tobias e Sanabalat o tinha peitado, porque ele tinha recebido dinheiro para que eu, intimidado, o fizesse para que eu pecasse, e que eles tivessem maldade de que me arguir. Lembra-te de mim, Senhor, enquanto Tobias e Sanabalat, conforme essas suas obras. E lembra-te também do que fez o profeta Noadias e os outros profetas que me atemorizavam. Acabou-se de reedificar o muro no dia 25 do mês de Elu, com 52 dias. Aconteceu depois que, tendo ouvido isso, os nossos inimigos se atemorizaram todos os povos circunvizinhos e se consternaram dentro de si mesmos e reconheceram que esta obra era obra de Deus. Por aquele tempo, muito do magnates dos judeus carteavam com Tobias e Tobias com eles, porque havia muitos na Judéia seus juramentos, e porque ele ser genro de Sequenias, filho de Areia, e porque Joanã, seu filho, tinha
casado com a filha de Mosolão, filho de Baraquias. E até o louvaram diante de mim, e lhe passavam o que eu dizia, o que Tobias mandava cartas para me aterrar. Patrulhamento da cidade, capítulo 7. Depois que o muro se acabou, e que eu pus as portas e fiz a revista dos porteiros e dos cantores e dos levitas, ordenei ao meu irmão Hananias, príncipe da casa em Jerusalém, o qual parecia homem sincero e temente a Deus mais do que os outros, e lhes disse: Não abram as portas ainda, não abram as portas de Jerusalém, menos que o sol não esteja alto. E quando eles ainda estavam presentes, as portas se fecharam e trancaram. E pus guardas dos habitantes de Jerusalém, cada um por seu turno, cada um diante da sua casa. A cidade, porém, era muito larga e grande. Dentro dela era pouco povo e não estavam edificadas as casas. Deus, pois, inspirou meu coração a juntar os magnatas, os magistrados e o povo para lhes passar a revista. Achei o livro de arrolamento daqueles que tinham vindo primeiro, e nele se achou escrito: Estes são os filhos da província que vieram do cativeiro de transmigração, nos quais tinham transportado Nabucodonosor, rei da Babilônia, e voltaram para Jerusalém e Judeia, cada um para sua cidade. Os que vieram com Zorobabel foram Josué, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Belção, Mesfarate, Begoai, Naum e Baana. O número dos homens do povo de Israel é este: filhos de Faro, 2.172, de Estafita, 372, de Areia, 652, de Faate, Moabe, da família de Josué e de Joabe, 2.818, de Elão, 1.254, de Zetu, 845, de Zacai, 760, de Banuí, 648, de Bebai, 628, de Asgad, 2.322, filhos de Adonicã, 667, filhos de Beguai, 2.767, filhos de Adim, 755, filhos de Ater, filho de Ezequias, 98. Ezecias, filho de Asen, 328, de Bezai, 324, de Aref, 112, de Gabaon, 95, de Belém, Neftufa, 188, de Anote, 128, de Batasmote, 42, de Catiarim, Sefira e de Berote, 743, homens de Rama, Jeba, 621. Homens de Máquimas, 122. Homens de Betel e de Rai, 123. Homens de outra, Nebo, 52. Homens de outra, Elão, 1.254. Filhos de Arém, 320, filhos de Jericó, 345, de Ló, de Ali, de Diono, 721, filhos de Senaá, 1930, sacerdotes, os filhos de Daia, na casa de Josué, 973, os filhos de Emer, 1052, os filhos de Fazur, 1247, os filhos de Arém, 1017, os levitas, filhos de Josué, Sedemiel, filhos de Odu, 74, cantores, os filhos de Asaf, 148, os porteiros de Selum, filhos de Ater, de Ater, Atita, Sobai, 138. Natineus, os filhos de Soa, Rassufa, Tebaote, Sero, Siaa, Fadon, Lébana, Ágaba, Selmai, Jana, Gedel, Gaer, Raaia, Razim, Necode, Gesem, Azá, Fazéia, Bezai, Minum, Nefusim, Babuque, Acufa, Arur, Belsote, Madaia, Arsa, Bercós, Cisara, Tema, Násia, Atifa, os servos de Salomão, filhos de Sotai, Soferete, de Farita, de Jaala, os filhos de Darcon, de Gedel, de Satifaia, de Ratio, de Forquerote, era de Sabaim, de Amon. Todos os atineus dos filhos dos servos de Salomão eram 392. Estes são os que vieram de Telmela e de Telharsa, de Querube, de Adom e de Emer, e que não puderam declarar a casa de seus pais e nem as suas raças, e se eles eram de Jerusalém. Os filhos de Dalai, os filhos de Tobi, os filhos de Necoda, 642. E os dos sacerdotes de Abia, filho de Acós, os filhos de Berzelai, que tinha casado com uma das filhas de Berzelai, Galaade, foi chamado do seu nome. Estes buscaram a sua genealogia no arrolamento e não acharam e foram excluídos do sacerdócio. E a Tersata, eles intimou que não comessem das ofertas sagradas até que houvesse um sacerdote, douto e erudito.
Toda essa multidão, como se fosse um só homem, era de 42.360 pessoas, sem falar nos seus escravos e escravas, que eram 7.337, entre eles 245 cantores e cantoras. Eles tinham 736 cavalos, 245 machos, 435 camelos e 6.720 jumentos. Até aqui refere-se que estava escrito no livro do arrolamento, e por diante segue-se a história de Neemias. Mas alguns chefes das famílias contribuíram para a obra. A Tersata deu para o tesouro 1.000 dracmas de ouro, 50 fialas e 530 túnicas sacerdotais. Alguns dos chefes das famílias deram para o tesouro da obra 20.000 dracmas de ouro e 2.200 minas de prata. E o que deu o resto do povo foram 20.000 dracmas de ouro e 2.000 minas de prata, 67 túnicas sacerdotais. Os sacerdotes e os levitas e os porteiros e os cantores e o resto do povo e os natineus e todo Israel ficaram habitando nas suas cidades. Organização política religiosa, unidade 2. A leitura pública da lei, capítulo 8. Chegou o 7º mês e os filhos de Israel estavam nas suas cidades. Congregou-se todo o povo como um só homem no terreiro que está diante da porta das águas. E disseram Esdras e escriba que trouxe o livro da lei de Moisés e que o Senhor tinha prescrito a Israel. O sacerdote Esdras, pois trouxe a lei para diante da multidão dos homens e das mulheres e de todos os que podiam entender no primeiro dia do 7º mês. E ele leu neste livro claramente no meio do terreiro que fica diante da porta das águas, desde a manhã até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e dos entendidos. E todo o povo tinha ouvidos atentos à leitura do livro. A Esdras, escriba, se pôs em pé sobre o estrado de madeira que ele tinha feito para falar. E estavam em pé junto a ele à sua direita Matatias e Semeia, e Ania, e Uria, Elsa, Maasia, à sua esquerda, Fadaia, Misael, Melquias e Azum, Asbadana, Zacarias e Mesolão. Abriu Esdras o livro diante de todo o povo, porque ele estava elevado acima de todo o povo, e logo que abriu, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse o Senhor Deus grande. Todo o povo respondeu, Amém. Levantando as suas mãos, inclinaram-se prostrados por terra e adoraram a Deus. Josué, Bani, Serebia, Jamim, Acub, Sepitai, Odia, Maazia, Selita, Azarias, Josabede, Anã, Falaia, levitas faziam estar calado o povo para ouvir a lei, e o povo estava em pé nos seus lugares. E eles leram o livro da lei de Deus, e claramente, para se entender, o povo entendia o quanto se estava lendo. Não, né? Não. Ui, vai travar de novo. Só um minutinho, gente. Não, né? Assim vai dar certo. Então, continuando. Alegria santa. Neemias, que se chama também a Tersata, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que interpretavam a lei do todo o povo disseram, este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e não estejais tristes, e não choreis, porque todo o povo, ouvindo as palavras da lei, se desfaziam em lágrimas. Ele lhes disse, ide, comei viandas gordas e bebei vinho misturado com mel, e mandai quinhões aos que não têm nada preparado para si, porque este é um dia santo do Senhor, e não estejai contristados, porque a alegria do Senhor é a nossa fortaleza. Os levitas, porém, faziam estar todo o povo em silêncio, dizendo, estáis calado e não vos aflijais, porque é dia santo. Todo o povo logo se foi. Tem que esperar, ver se não vai parar de travar, né? Será? Parou. Travou, como eu previ. Mas vamos de novo. Continuamos. E todo o povo logo se foi a comer e a beber e mandou quinhões e fez grandes regozijos porque tinham entendido as palavras que Esdras havia ensinado. Tá travando. Amém. Então vamos lá. Festa das Cabanas. E outro dia os chefes das famílias de todo o povo dos sacerdotes e os levitas se congregaram na presença de Esdras e escribas para que ele interpretasse as palavras da lei. E acharam escrito na lei ter mandado o Senhor
por ministério de Moisés, que os filhos de Israel habitassem debaixo de tendas no dia solene do 7º mês, e que eles se apregoassem e se divulgassem por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo: Saí ai monte, trazei ramos de oliveira, e ramos das mais formosas árvores, e ramos de murta, de palmas, de ramos das árvores mais copadas, que se façam as tendas conforme o que está escrito. Saiu, pois, o povo, e trouxeram ramos, e fizeram para si tendas, cada um dos seus átrios, no átrio da casa de Deus, e no terreiro da porta das águas, e no terreiro da porta de Efraim. Todo o ajuntamento dos que tinham vindo do cativeiro fez tendas e habitaram nessas tendas, porque eu não tinham feito assim os filhos de Israel, desde o tempo que Josué, filho de Num, até aquele dia. E foi extraordinário o contentamento. Esdras leu no livro da lei todos os dias, desde o primeiro até o último, e celebraram essa solenidade por 7 dias, e ao terceiro dia a coleta o segundo rito. Penitência pública e confissão. Capítulo 9. No dia 24 deste mês, se juntaram os filhos de Israel em jejum, e vestidos de sacos e cobertos de terra, os da linhagem dos filhos de Israel foram separados todos os filhos de estrangeiros. Eles apresentavam e confessavam seus pecados e as iniquidades de seus pais, e levantaram-se para porem em pé. Leram no volume da lei do Senhor seu Deus 4 vezes o dia, 4 vezes bendiziam e adoravam o Senhor seu Deus. Puseram-se sobre o degrau dos levitas Josué, Bani, Sedmiel e Sabania, Boni, Serebias, Bani e Canani, e levantaram as suas vozes e gritaram ao Senhor seu Deus. E os levitas, Josué e Sedmiel, Boni, Azebnia e Serebia, Odaia, Sebnia, Fataia, disseram: Levantai-vos e bendizei o Senhor vosso Deus de século em século. Eles bendigam ao Senhor o sublime nome da tua glória, dando-lhe toda sorte de bênção e de louvor. Tu és o Senhor, tu só fizeste o céu, e o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que há nela, os mares e tudo que neles se contém. Tu dás a vida a todas essas coisas, e o exército do céu te adora. Tu mesmo és, ó Senhor, nosso Deus, que escolheste Abraão e que tiraste do fogo dos caldeus e que deste o nome de Abraão, e achaste o seu coração fiel aos seus olhos, e fizeste o concerto com ele, que darias a terra dos cananeus, dos heteus e dos amorreus, e dos ferezeus, jubezeus, gergeseus, para dares a sua descendência. E tu cumpriste as palavras, porque és justo. Vistes a aflição de nossos pais no Egito, e ouvistes os seus clamores sobre o mar vermelho, e obrastes as maravilhas e prodígios sobre o faraó, sobre todos os seus servos e sobre todo o povo daquele país, porque sabias que eles o tinham tratado com soberba. Tu alcançaste para ti nome, assim como no dia de hoje, e tu dividiste o mar diante deles, e eles passaram em seco pelo meio do mar, e tu precipitaste pelos meus perseguidores no fundo como a pedra que cai em águas profundas. Tu foste o seu condutor de dia para a coluna de nuvem e de noite para a coluna de fogo, para conhecerem o caminho por onde iam. Tu também desceste ao monte Sinai, e do céu falaste com eles, e eles lhe deste ordenanças justas e uma lei de verdade, cerimônias e bons preceitos. Os ensinaste a santificar o teu sábado, e lhe prescreveste por Moisés teu servo os mandamentos e as cerimônias e a lei. Tu lhes deste também pão do céu, quando tiveram fome, e tu lhe fizeste arrebentar a água do rochedo quando tinham sede, e lhes disseste que entraste e possuíssem a terra sobre a qual levantaste a tua mão, jurando que lhe darias. Mas eles, os nossos pais, obraram soberbamente, endureceram as suas cervezes e não ouviram os teus mandamentos. Não quiseram ouvir, não se lembraram das suas maravilhas que tinham obrado a seu favor. E endureceram as suas cervezes e se obstinaram, voltando para sua escravidão como de teima. Mas tu, ó Deus propício, clemente, misericordioso, sede paciente, de muita compaixão, tu os desamparaste, ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro fundido e que disseram: Este é o teu Deus que tirou do Egito. Cometeram grandes blasfêmias, mas tu, pela multidão das tuas misericórdias, não desamparaste no deserto. A coluna de nuvem não se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite para lhes mostrar onde deviam ir. E tu lhes deste o teu bom espírito,
Egito que os ensinasse, e tu não retiraste o teu maná da tua boca, e lhe deste água na sua sede. Tu os sustentaste 40 anos no deserto, e não lhes faltou nada. Os seus vestidos não se fizeram velhos, e os seus pés não se trilharam. E tu lhe deste reinos, povos, lhes repartistes por sorte. Eles possuíram o país de Seom, e o país do rei de Ezenon, e o país de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os teus filhos como as estrelas do céu. E os trouxe à terra, onde tinham prometido a teus pais que eles entrariam e possuiriam. E multiplicaste os teus filhos, e eles, pois, tornaram fortes cidades em um bom terreno e possuíram casas cheias de toda sorte de bens, cisternas que os outros tinham edificado, vinhas e olivais, muitas árvores frutíferas, e comeram, fartaram-se e engorduraram, abundaram em delícias pela tua grande bondade. Mas eles te provocaram a ira e se retiraram de ti, e rejeitaram com desprezo a tua lei, mataram os teus profetas, que os conjuravam que voltasse para ti, cometeram grandes blasfêmias, e tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos, e estes o oprimiram, e no tempo da sua tribulação clamaram a ti, e tu os ouviste do céu, e segundo a multidão das tuas misericórdias, lhe deste salvadores, os que salvassem das mãos dos seus inimigos. Enquanto viram em descanso, tornaram a fazer o mal, enquanto se viram em descanso, tornaram a fazer o mal diante de ti, e tu deixaste nas mãos dos seus inimigos que se senhorearam deles. Depois deles se converteram e clamaram a ti. Tu ouviste do céu e os livrastes muitas vezes no efeito das tuas misericórdias. Tu solicitaste para que tornassem para a tua lei, mas eles obraram soberbamente e não ouviram os teus mandamentos e pecaram contra as tuas ordenanças, aos quais se o homem observar, achas nela a vida. E lhes te deram as coisas e endureceram a sua cerviz e não te deram ouvidos. E tu por muitos anos deferiste o castigá-lo e os exortaste com teu espírito por meio dos teus profetas. Eles não te deram ouvidos, e tu os entregastes nas mãos do povo da terra. Mas tu, pela multidão de tuas misericórdias, não os confundiste de todo, nem mesmo desamparaste, porque és um Deus misericordioso e clemente. Agora, pois Deus nosso, grande e terrível, que conservas o teu pacto e a tua misericórdia, não apartes da tua face todos os males que têm oprimido a nós e aos nossos reis e aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes e aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde o tempo do rei da Síria até hoje. E tu és justo em todas as coisas que têm vindo sobre nós, porque tu obraste segundo a verdade, e nós nos conduzimos impiamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não guardaram a tua lei, não atenderam os teus mandamentos e nem os teus testemunhos que neles declaraste. E eles, nos seus reinos e na minha abundância de bens que lhes tinha dado, e na terra tão espaçosa e fértil que tu entregaste na tua presença, eles não te serviam, nem se converteram das suas irrompidas inclinações. Tu vês que nós mesmos hoje somos escravos, como também é a terra que tu tinhas dado a nossos pais para lhe comerem o pão, os frutos que ela produzisse, nós mesmos também somos escravos dela. Os seus frutos se multiplicam para os reis, para que tu puseste sobre as nossas cabeças por causa dos nossos pecados, e eles dominam sobre os nossos corpos, sobre os nossos animais, como bem lhes apraz, e nós estamos numa grande tribulação. Em atenção a essas coisas, nós mesmos celebramos um pacto e o escrevemos, e o assinam nossos príncipes e nossos levitas e os nossos sacerdotes. Capítulo 10. Renovação do pacto. Os que assinaram foram Neemias, Atersata, filho de Alecai, Sedecias, Saraías, Azarias, Jeremias, Fezura, Marias, Melquias, Rato, Sebenia, Meluque, Harém, Merimute, Obidias, Daniel, Getom, Baruque, Mozolão, Abia, Miamim, Maazia, Belgia, Semeia. Estes eram sacerdotes. Os levitas eram Josué, filho de Azanias, Benui, dos filhos de Henadade, Sedmei, e seus irmãos Sebenia, Odaía, Seleita, Falaia, Renã, Mica, Roob, Azebia, Zacur, Serebias, Sabania, Odaia, Banimu. Final. Chique, Merimu, né? Acho que estava aqui, isso. Continuando então os sacerdotes e os levitas que voltaram com Zorobabel, depois de Merimu, Ado, Getom, Abia, Miamim, Madia, Belga, Semeia, Joriarib, Idaia, Selum, Amoque, Eucias,
Zebdaia. Eram os principais dentre os sacerdotes e seus irmãos em tempo de Josué. Os levitas, porém, eram Jesua, Benui, Sedmel, Sarebia, Judá, Matamias, que presidiam com seus irmãos aos hinos. E Besebi e Rani, os seus irmãos, cada um no seu emprego. Josué, porém, gerou a Joacim. Joacim gerou Eliasibe, que gerou a Jojaba, que gerou a Jonatã, que gerou a Gedoa. Em tempo de Joacim, eram os sacerdotes chefes das famílias. Eu que colei ali. Tô um pouco desatenta hoje, né? Peço desculpas. Em tempo de Joacim, os sacerdotes e os chefes das famílias de Saraia, Maraia, da Jeremias, Anania, de Esdras, Mosolão, de Amaria, Joanã, da Milício, Jonatã, da Sebenias, José, de Arã, Edma, de Marajote, Elci, da Adaia, Zacarias, de Gentom, Mosolão, de Abias, Ecri, de Miamim, Moadia, Feuti, da de Belga, Samua, da Semaia, Jonatã, da de Joaribe, Matanai, da de Jodai, Azida, de Selai, Selaia, de Amoque, Eber, da de Osias, Azebia, Iadaia e Natanael. Os levitas em tempo de Eliacibe e de Jojabe, de Joanã e de Gedô, os chefes das famílias e sacerdotes, foram escritos sob Dário, rei dos persas. Os filhos de Levi, chefes das famílias, foram escritos no livro de Anás até o tempo de Jonatã, filho de Eliacibe. E os chefes dos levitas eram Azebia. Vou mentalizar para o celular dar certo, não travar, eu conseguir terminar de ler e não ficar nervosa. Vamos lá. Os levitas, porém, eram Jesua, Benui, Sedmel, Judá, Matamias, que presidiam seus hinos. Os irmãos aos hinos obedecia. Peraí, eu me perdi, eu vou lá para baixo. Ó. Os levitas em tempo de Eliacibe, Jojaba, Joanã, Gedô, chefes das famílias dos sacerdotes, foram escritos sobre Dário, rei dos persas. Os filhos de Levi, chefes das famílias, foram escritos no livro de Anás até o tempo de Jonatã, filho de Eliacibe. Os chefes dos levitas eram Azebia, Serebia, Josué, filho de Sedmiel, e os seus irmãos pelas suas classes, para cantarem e publicarem louvores conforme o preceito de Davi, do homem de Deus, para servirem igualmente, segundo ao seu turno. Matania, Bequbecia, Obedia, Mosolom, Teumon, Acube, estes eram em tempo dos vestíbulos ante as portas. Estes eram em tempo de Joacim, filho de Josué, filho de Josedeque, em tempo de Neemias, governador, e de Edras, sacerdote e escriba. Tem que manter a calma. Eu vou criar um celular, vai dar certo. Um celular não. De consertar esse aqui, porque. Continuemos, não desanimemos. Vamos lá. Onde eu estou? Dedicação dos muros. Ao tempo, porém, da dedicação do Muro de Jerusalém, buscaram-se os levitas de todos os lugares para trazerem a Jerusalém para fazerem a dedicação da solenidade com as ações das graças em cânticos e o toque de tímbalos, saltérios e cítaras. Ajuntaram-se, pois os filhos do sacerdote no campo do sacerdote de Jerusalém e das aldeias de Netufate e da casa de Galgal e dos cantões de Geba, Netufate e da casa de Galgal, dos cantões de Geba e de Asmavete. Gente, perdão, eu fiquei um pouco nervosa aqui, eu acabei perdendo um pouco a leitura. Vamos voltar. Porque os cantores tinham edificado aldeias para si à roda de Jerusalém. Tendo purificado os sacerdotes e os levitas, purificaram também o povo e as portas e os muros. Eu, porém, fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e pus 2 grandes coros dos que cantavam em louvores, e caminharam para a direita sobre o muro e para a banda da porta da esterqueira. E depois deles foi Osaías e metade dos príncipes de Judá, e Azarias e Esdras e Mosolão e Judas e Benjamim e Semei e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatã, filho de Semeia, de Matanias, de Micaia, Zecur, Asaf e seus irmãos Semeia e Azareel.
Malalai, Galalai, Maai, Natanael e Judas, e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, o homem de Deus. Esdras, escriba, estava diante deles na porta de fonte, e de fronte subiram pelos degraus da cidade, de Davi na elevação do muro, por cima da casa de Davi, até a porta das águas para o oriente. E segundo o coro dos que davam graças e caminhavam em frente, eu segui a metade do povo sobre o muro, sobre as torres dos fornos, até a maior largura do muro, mais uma vez. Agora vamos lá, peraí. Cadê o muro? E os muros. Eu, porém, fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e pus 2 grandes coros dos que cantavam louvores. Caminharam para a direita sobre o muro, para a banda da porta esterqueira. Depois deles, foi Osaías e metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mosolão, Judas, Benjamim, Semei e Jeremias, e os filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatã, filho de Semeia, filho de Matanias, filho de Micaia, filho de Secur, filho de Asaf e seus irmãos, Semei e Azareel, Malalai, Galai, Maalai, peraí, Galalai, Maai, Natanael, Judas, Raani, com os instrumentos músicos de Davi, homens de Deus. Esdras, escriba, estava diante deles na porta da fonte. De fronte deles subiam pelos degraus da cidade de Davi, na elevação do muro, por cima da casa de Davi, até a porta das águas para o oriente. Segundo o coro dos que davam graças, caminhavam em frente, eu os seguia, e a metade do povo sobre o muro e sobre as torres dos fornos até a maior largura do muro, e sobre a porta de Efraim, sobre a porta velha, sobre a porta dos peixes e sobre a torre de Hanael, sobre a torre de Emate e até a porta do rebanho. E eles pararam à porta da prisão e pararam 2 coros que cantavam os louvores do Senhor diante da casa de Deus. E eu e a metade dos magistrados comigo. E os sacerdotes Eliaquim, Maazia, Miamim, Miqueia, Elionai, Zacarias, Hanania com as trombetas, Maazia, Semei, Eleazar, Azi, Joanã e Melqui, Elão e Ezer, os cantores cantavam em voz clara, com Gerazia do seu prefeito. Naquele dia imolaram formosas vítimas e se alegraram, porque Deus os tinha enchido de uma alegria extraordinária, e também suas mulheres e filhos se encheram de gozo, a alegria de Jerusalém se ouviu de longe. Normas para os tributos sagrados. Escolheram-se também naquele dia entre os sacerdotes e levitas homens que fossem intendentes das câmaras do tesouro para libações e primícias e dízimos para que pelas suas mãos apresentassem os magnatas das cidades em honorificação. Vai, continuando. Honorifice a ação de graças, porque Judá se alegrou estando assistindo os sacerdotes e os levitas, e eles observaram a ordenança do seu Deus e a de expiação, e os cantores e os porteiros, conforme o preceito de Davi e de Salomão seu filho, porque desde o princípio, em tempo de Davi e de Asaf, tinham estabelecido os chefes dos cantores com hinos que cantavam e publicavam os louvores de Deus. Todo Israel, em tempo de Zorobabel, em tempo de Neemias, davam aos cantores e aos porteiros as suas porções diárias e santificavam aos levitas, e aos levitas santificavam aos filhos de Arão. Terceira unidade, segunda voagem de Neemias e suas reformas. Separação dos estrangeiros, capítulo 13. Com muita fé, o último capítulo, falta só uma paginazinha, gente, por favor, tomara que não trava e nem cancela. Protejamos todos nós aqui, Espírito de luz. Naquele dia, leu-se no volume de Moisés, ouvindo o povo, e achou escrito nele que os amonitas e os moabitas não deviam entrar jamais na igreja de Deus, porque não tinham vindo receber os filhos de Israel com pão e água, porque assalariaram a Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, quando ouviram a lei, separaram de Israel todos os estrangeiros. Isso era encarregado ao sacerdote Eliacibe, que havia sido intendente do tesouro da casa do Senhor nosso Deus, e se tinha aparentado com Tobias. Fez ele para si uma câmara grande, e ali estavam ante ele os que depositavam os donativos, o incenso, os vasos, os dízimos do trigo, do vinho, do azeite, as porções dos levitas, dos cantores, dos porteiros, as primícias sacerdotais. Em todo esse tempo, não me achei em Jerusalém, porque
No ano 32 de Artaxerxes, do rei da Babilônia, vim eu ter com o rei, e no cabo dos dias supliquei ao rei. Voltei para Jerusalém sob o mal que Eliacibe tinha cometido por servir a Tobias, fazendo-lhe um aposento nos átrios da casa de Deus. O mal me pareceu um extremo grande. Deitei os móveis da casa de Tobias fora da câmara e ordenei que se purificassem os aposentos. Assim se fez. Reconduzi para ali vasos da casa de Deus e as oferendas dos incensos. Distribuição dos levitas. Soube também que os quinhões dos levitas não lhe foram dados, e que cada um dos levitas e dos cantores que serviam no templo tinham fugido para o seu país. Tratei a causa contra os magistrados e lhes disse: por que deixamos nós a casa de Deus? Eu os congreguei e fiz ficar nas suas instâncias. Todo Judá trazia para celeiros dízimos de trigo, do vinho e do azeite. Nós estabelecemos por intendentes dos celeiros a Selemias sacerdote, e a Sadoc escriba, e a Fadaia dentre os levitas, com eles Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque se tinham achado fiéis e se lhes tinham confiado as porções dos seus irmãos. Lembra-te de mim, Deus meu, por estas coisas, e não apegue boas obras que eu fiz na casa do meu Deus a respeito das suas cerimônias. Observância do sábado. Naquele tempo, vi em Judá homens que pisavam nos lagares ao sábado, que carregavam molhos e carregavam sobre os jumentos vinhos, uvas, figos e toda a casta de cargas que traziam a Jerusalém em dia de sábado. E eu lhes ordenei expressamente que vendessem nos dias que era lícito vender. E os tírios moravam na cidade, traziam peixe e todas as coisas de venda. As vendiam em Jerusalém aos filhos de Judá em sábados. Repreendi os magnates de Judá e lhes disse: que maldade é essa que cometeis profanando o dia de sábado? Não é isso mesmo que fizeram os nossos pais e o nosso Deus, e fez cair toda a calamidade sobre vós essa cidade? Vós aumentais a sua ira sobre Israel, violando o sábado. Sucedeu, pois, que quando começavam as portas de Jerusalém estarem em descanso no dia de sábado, disse que fechassem as portas, e mandei que não abrissem até passasse o sábado. Pus a alguns dos meus criados às portas para que ninguém fizesse entrar carga alguma em dia de sábado. Os negociantes e os que traziam para vender toda a casta de coisas de venda ficaram 1-2 vezes fora de Jerusalém. Eu lhes protestei e lhes disse: por que vós ponde de fronte tão perto dos muros? Se outras vezes fizerdes tal, for-vos-ei castigar. Portanto, daquele tempo em diante, não tornaram mais no sábado, não tornaram mais o sábado. Eu ordenei também aos levitas que purificassem e que viessem guardar as portas e santificar o dia de sábado, e por isso lembra-te de mim. Deus meu, me perdoa, segundo a multidão das tuas misericórdias. O expurgo. E naquele tempo eu vi os judeus em que se casavam com mulheres de Azote, de Amon e de Moabe. Os seus filhos falavam meia língua azótica e não podiam falar judio, e falavam conforme a linguagem desses dois povos. Eu os repreendi e os amaldiçoei. Castiguei algum deles e lhes fiz rapar os cabelos. Fiz jurar por Deus que não dariam as suas filhas aos filhos de estrangeiros e não tomariam estrangeiras para os seus filhos, para si mesmos. As filhas estrangeiras para seus filhos, nem para si mesmos, dizendo: não é assim que pecou Salomão, rei de Israel? Certamente não havia rei semelhante entre todos os povos, e ele era amado do seu Deus, e Deus tinha constituído rei sobre todo Israel. Contudo, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Porventura, também nós, desobedientes, fazemos tão grande mal que prevariquemos contra o nosso Deus e nos casemos com mulheres estrangeiras? Dentre os filhos de Jojaba, filho de Eliacibe, sumo sacerdote, havia um que era genro de Sanabalate Honorita, a quem afugentei. Senhor Deus meu, lembra-te contra aqueles que mancham o sacerdócio e o direito do sacerdotal e levítico. Eu os purifiquei, pois todos os estrangeiros, e restabeleci a ordem dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu ministério, e na oblação da lenha dos tempos assinados e na oferenda das primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para usares comigo da tua misericórdia. Amém. Nossa, cara, que difícil foi ler hoje, mas eu prometo que meu celular vai melhorar. Tchau.